A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de homilética. Homilética é a arte de pregar e preparar sermões. E hoje o tema da nossa aula é a aula Como Preparar um Sermão Textual. Tema da nossa aula 6. Na aula 5, na aula anterior, aprendemos como preparar um sermão temático. Hoje vamos aprender como preparar um sermão textual. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, no nosso ponto de partida, no nosso pensamento e reflexão, temos aqui a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O texto que diz assim: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante as imposições das minhas mãos. Então, na aula de hoje, vamos aprender como preparar um texto, meditar nesse texto e elaborar um sermão textual. Semana passada, a gente aprendeu como elaborar ou preparar um sermão temático. E a gente aprendeu que primeiro se escolhe o tema no sermão temático e depois a gente escolhe o texto e desenvolve ali uma introdução. Com essa introdução a gente vai fazer algumas ilustrações nela. Na aula de hoje vamos aprender primeiro que vamos meditar no texto, escolher esse texto para depois a gente preparar um sermão textual. Então na aula de hoje eu vou procurar na graça do nosso Senhor Jesus a desenvolver o dom que há em vocês. E esse dom será o dom de preparar e pregar um sermão textual, debaixo da graça de Deus, com conhecimento e desenvolvendo também esse dom que há em vocês, que é a pregação, a palavra de Deus. Quando a gente fala de preparação e meditação de um texto do sermão, a gente precisa aprender que o preparo do sermão há duas fases. Primeiro, a pesquisa e a coleta do material a ser utilizado. E segundo, a montagem da exposição do sermão. Então a gente precisa primeiro pesquisar sobre o assunto, coletar esses assuntos e depois usar o material a qual a gente vai preparar a montagem desse sermão. Então, cada sermão tem que ser produto de um cuidadoso preparo. É como um chefe de cozinha, né? Um cozinheiro que vai ter que preparar um grande prato e ele vai ter que, com bastante cuidado, utilizar cada produto, cada tempero, cada elemento que ele vai colocar naquele alimento. Da mesma forma, é o pregador. É o homem de Deus e a mulher de Deus que vai ter a oportunidade de pregar um texto. Ele tem que ser bem cuidadoso no preparo desse sermão. Então, existem dois preparos indispensáveis para o sermão. Primeiro, o preparo espiritual. E por último, o segundo, o preparo especial. Então, antes de vocês, vamos dizer assim, preparar o sermão, o primeiro preparo que vem primeiro é o preparo espiritual, que é a sensibilidade, o discernimento, a intimidade do pregador ou da pregadora com Cristo, que é o cabeça do corpo, cabeça da igreja. Então esse pregador, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, tem que saber qual é a necessidade da igreja. Ou seja, ele precisa ter uma sensibilidade, um discernimento, a intimidade com Cristo, ao ponto dele saber o que a igreja precisa ouvir e não o que a igreja quer ouvir. Então é através do preparo espiritual, dessa sensibilidade, desse discernimento,
que o pregador vai saber qual é a necessidade que a igreja precisa ouvir. Bom? E depois nós temos aqui o preparo especial, que é qual é o texto, qual é o tema, qual é o material que vou utilizar para atender a necessidade da igreja. Então, quando eu consigo entender, compreender a necessidade da igreja, eu vou produzir esse alimento. E todo alimento ele fortalece. Esse alimento ele vai corrigir e esse alimento ele vai transformar as vidas dos ouvintes. Então é indispensável esses dois preparos. Primeiro, o preparo espiritual. Então, através da oração, eu desenvolver essa sensibilidade, esse discernimento, essa intimidade para saber o que a igreja necessita de ouvir e não o que eles querem ouvir. E por último, o preparo especial, que é o texto que eu vou usar, o tema e os materiais a serem utilizados para alimentar a igreja. Então, ainda dentro da preparação, tem uma situação chamada meditação do texto. Quando a gente fala que a mensagem, o texto da homilética é a porção bíblica. Então, com base do sermão e meditação do texto, é a principal ferramenta. Então, a principal ferramenta do pregador justamente vai ser o texto a qual ele vai pregar. E a palavra meditação é conhecida desde o século XIV, que deriva da palavra, da forma verbal latina meditare, que significa medir. Medir espiritualmente, avaliar, julgar. Então o pregador ele precisa, depois que ele tem de Deus o tema que ele vai pregar, qual é a necessidade da igreja, e ele tem ali agora o texto, ele precisa meditar. E quando a gente fala de meditar, é pensar, é estudar, é refletir, né? E quando a gente começa a meditar no texto, a gente consegue extrair grandes verdades, grandes pérolas desse texto, tá bom? Então a meditação é a contemplação profunda de um objeto ou de uma afirmação. Então pode ser um versículo bíblico ou também através de uma forma de oração mental que vocês podem estar meditando. Então o texto, a Bíblia é recheada de meditar. Deus vai falar para Josué, medita no livro da lei, né? Para que teus caminhos sejam eficazes, para que tu seja bem-aventurado. Então o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele vai correr o risco de errar menos, de se desviar menos. Então a meditação do texto é justamente isso. É você estar sempre pensando naquele texto, estudando, refletindo. Por isso, eu defendo a ideia de que o pregador ele deve se preparar antecipadamente para pregar. Então, é bom que vocês saiam de casa já com a palavra preparada, um texto que vocês meditaram. Por quê? Para não ser pego de surpresa. E lembrando que quando a gente falou do medo, a questão do medo é a falta de preparo para uma circunstância. Então as pessoas que têm medo de falar em público, justamente é porque elas se preparam um pouco. Então pode existir sim um temor, pode existir sim uma ansiedade, um nervosismo, por questão de falar em público, mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus medita e prepara um sermão, então ele vai ter menos medo de pregar ou falar em público. E um dos segredos está meditar no texto e preparar ele. Então a gente vê aí Lucas 2,19 falando sobre meditação, Josué 1,8, o Salmo 1 que vai falar muito sobre isso, o Salmo 119. Então a gente tem vários textos falando sobre meditar, que é essa profunda contemplação do texto, tá bom? E depois você, quando medita, você começa ali com a oração, começa a orar. E isso é caracterizado, a meditação, pela oração contínua, né? Que faz com que você, às vezes, venha ter uma iluminação de um texto.
Então existem grandes homens de Deus que eles conseguem enxergar verdades do texto que normalmente uma pessoa que quando não tem tempo de preparar um texto é, não consegue enxergar. Então eu costumo dizer que o curso de teologia ele vai dar para você o norte, vai mostrar para você o caminho a ser utilizado. Mas a oração é individual. A gente não ensina ninguém a orar. A gente só pede para ensina a orar que deve se orar dentro da vontade de Deus. Né? Jesus deixa um modelo, mas é papel, dever individual do homem de Deus, da mulher de Deus, do pregador, orar, meditar no texto, para que Deus possa abrir a mente dele, para que ele possa compreender e até enxergar ali, às vezes, verdades, algo que está ali, que só consegue mesmo através da oração. Então, nenhum comentário bíblico às vezes vai dar a revelação do texto, a iluminação de um texto, que quando esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ora. Então, como, como a gente consegue meditar? Tem alguma dica, professor? Olha, a quietude, o silêncio, proporcionam uma ajuda imensa nessa questão aí da meditação. Então é bom que você esteja num lugar quieto, em silêncio, para que você possa se concentrar melhor e ali você começa a procurar um lugar tranquilo. Então alguns pregadores têm o costume de se acordar de madrugada para começar a meditar no texto e preparar os seus sermões. Eu mesmo tenho 2 filhos, então tenho minha esposa, tenho os deveres da casa, do trabalho. Então muitas vezes quando eu vou preparar um texto, eu procuro ou tarde da noite, ou muitas vezes me acordo mais cedo para que eu possa estar meditando, estudando e preparando o sermão. Porque às vezes está aquela inquietude na casa, aquela zoada, então você às vezes acaba perdendo a concentração, tá bom? Então se acorde cedo ou durma mais tarde para que você possa preparar e meditar no texto. Há 2 extremos quanto ao uso do texto que o pregador deve evitar. Primeiro, o desprezo do texto, que é quando o pregador não tem base nenhuma bíblica, despreza totalmente o texto e acaba criando uma, vamos dizer assim, ignorar o texto, ele acaba até mesmo trazendo algumas coisas que não vai alimentar a igreja. É aquela questão que a gente falou em aulas anteriores. Ser muito intelectual, ser muito secular, ser muito racional. Então, quando a gente despreza o texto bíblico, a gente corre esse risco. E o outro extremo é o extremo do pretexto. O que é isso, professor? É quando o pregador força o texto com a aparência bíblica. É o que a gente chama de exegese. Exegese é quando o pregador ele coloca dentro do texto bíblico os seus desejos, a sua visão. Ele não consegue extrair as verdades, ele coloca as verdades. Então todo pretexto ele pode ser maléfico e pode trazer heresias. Então são 2 extremos na questão da meditação e da preparação do texto que o pregador deve evitar: o desprezo e o pretexto. E existem 3 maneiras de ler e preparar o texto bíblico. Preste bem atenção nisso que vai ser falado. Professor, tem alguma dica especial que você poderia dar para nós? Sim, anote essa aí, que vale a pena. Existem 3 maneiras de ler e preparar um texto bíblico. Primeiro, culturalmente. Então você precisa anotar, quando estiver lendo e meditando no texto, que a Bíblia contém uma cultura nela. Então, através de dicionários, através de enciclopédias, através de comentários bíblicos, de dicionários, você vai enxergar e compreender melhor a cultura. Então você precisa primeiro entender a cultura, saber que existe uma cultura nos textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Segundo, você deve ler no olhar devocional. O que é isso, professor? É saber que
o texto bíblico contém algo particular para mim. Eu preciso entender o que é que aquele texto fala para mim. É que a gente fala daquela questão da espada de dois gumes. Primeiro tem que cortar para mim, para depois cortar para quem está me ouvindo. Então você precisa anotar as aplicações pessoais. O que é que aquele texto falou para você? Por último, você deve ler e preparar o texto bíblico, o sermão bíblico, homileticamente. Saber o que aquele texto contém para os outros. Então você precisa agora anotar o que a igreja precisa ouvir. Qual a necessidade dela? O texto falou com você, você compreendeu o texto, a cultura do texto, as palavras do texto. Então, quando você compreende o contexto, você agora consegue aplicar para a sua vida e depois você vai conseguir aplicar para a vida da igreja e dos ouvintes. Então, esse é o grande segredo. Gente, anote isso que, vou dizer assim, que são as pérolas de preparar um texto bíblico. Ler e preparar culturalmente, devocionalmente e homileticamente. Tá bom? Vamos lá. A mão de obra do sermão. Então, como é que eu vou preparar isso tudo, professor? Primeiro, rascunhos da pregação. Vai ajudar bastante na memorização parcial. Lembrando que quanto menos informações estiver no sermão, melhor. Então, faça um rascunho de todas as anotações, de tudo que você pegou ali. E depois você vai preparar o seu sermão. Evitar fazer folha de cadernos grande com 3, 4 folhas para uma pregação. Então você vai correr o risco de ser um pouco mecânico. Então, prepare o esqueleto, o sermão, como a gente sempre já vem aprendendo nas últimas aulas. Faça seu rascunho e coloque ali as principais frases em destaque, que a gente vai chamar de tópicos, subtópicos e uns pequenas frases de efeito, pequenas aplicações. Então, deve ser bem cuidadoso nessa questão. Então, o rascunho ajuda bastante na memorização. Segundo, sublinhar as frases principais. Então, introdução, você coloca lá, sublinha a introdução com a cor, coloca ali algumas frases de efeito, algum texto bíblico, você coloca com a outra cor, sublinha, destaca, faz alguma coisa. Para ajudar na memorização, nessa questão da mão de obra, fala em voz baixa, né? Então, quando estiver no escritório, quando estiver num ônibus, lê o texto em voz baixa. Isso ajuda a memorizar na questão do sermão, ajuda bastante na mão de obra. Retire-se de 15 a 30 minutos antes de sair de casa para dar uma olhada no sermão, para você rever e ali você acaba trazendo mais algumas coisas ou tirando algumas coisas, né? Por último, levante-se cedo no dia que você for pregar pela manhã. Então, busque orar primeiro, releia toda a mensagem outra vez. Isso é um dos recursos dos pregadores. Converse sobre o tema. Eu tenho, pelo menos, o costume de conversar com meus amigos e principalmente com a minha esposa sobre o que eu vou pregar. Nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu converso. Por exemplo, eu quero conversar sobre uma passagem do texto bíblico, então começo a conversar com algumas pessoas, amigos que conhecem sobre o assunto, então você acaba tendo uma outra leitura. Aquelas pessoas acabam contribuindo para um ponto de vista que você não estava tendo. Então, quanto mais ponto de vista você estiver, melhor na preparação do tema. Então, converse sobre o tema antes de pregar sobre ele, tá bom? Treine na frente do espelho algumas frases, algumas dicções. Algumas pessoas não gostam, mas isso ajuda bastante, né? Para que você possa ter um desempenho, uma performance melhor na exposição. Escrever toda a mensagem primeiro, para depois você fazer todo o sermão. Então essas são as 8 mãos de obra que o pregador tem de preparar um sermão. É trabalhoso, mas é prazeroso. Tá bom?
Então agora a gente vai aprender como fazer um sermão temático. A gente primeiro meditou no texto, tipos de preparação do texto, como meditar no texto, a gente aprendeu. E agora a gente vai aprender a fazer o sermão textual passo a passo. Vamos lá. Como preparar um sermão textual. Eu botei ali temático, mas é textual, que é o tema da aula de hoje. Primeiro, o sermão textual é aquele cujo assunto é tirado de um texto bíblico pequeno, geralmente de um só versículo, de onde vem a ideia central e as divisões principais. Então, difere radicalmente do sermão temático, no que diz a respeito à origem do assunto. Eu vou mostrar mais na frente a diferença. Então, enquanto no sermão temático o assunto sai da cabeça do pregador, no textual o assunto sai do próprio texto. Ou seja, primeiro vem um texto, depois vem um tema. Então vamos conhecer melhor isso. Na aula anterior a gente falou sobre isso. Eu coloquei agora um exemplo aí de um sermão temático. O assunto. A ideia que eu tive foi, na ideia do pregador aqui, o assunto chamado. E qual o texto que eu vou falar sobre chamado? Gênesis 12, falando sobre Abraão. Então eu coloquei como tema o chamado de Abraão. O sermão temático vai exigir do pregador bastante criatividade. Então qual foi os 3 pontos que eu botei aí no sermão temático? Um chamado desafiador, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Desafiador porque ele teve que sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa dos seus pais para uma terra que ele não conhecia. Então foi bastante desafiador. Um chamado triunfante. No capítulo 14 de Gênesis vai dizer que Melquisedeque, o sumo sacerdote, vai dizer assim: bendito seja o Deus de Abraão, o Altíssimo, que entregou nas mãos de Abraão os seus adversários, que foram os 3 reis. Então foi um chamado triunfante. E também foi um chamado abençoado e provedor. Por que abençoado? Porque Abraão recebeu o seu filho como a bênção de Deus. E provedor porque no capítulo 22 Deus provê o cordeiro que era necessário para o sacrifício. Então o chamado de Abraão a gente colocou aí bem temático. Capítulo 12, capítulo 14, capítulo 22. O chamado desafiador, o chamado triunfante e o chamado abençoado e provedor. Perceba que eu estou dando um passeio na vida de Abraão, do capítulo 12 ao capítulo 22. Então esse é o sermão temático. Professor, e o sermão textual? Primeiro vem um texto. Vou ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Qual é o tema que eu vou colocar? Por que Deus chamou Abraão? Veja, peguei o texto, estava no meu devocional, meditando na Bíblia, e de repente estava lendo Gênesis capítulo 12, e dali veio a ideia de eu preparar um sermão. E o tema foi Por que Deus chamou Abraão? Veja o sermão textual, quando eu digo que os tópicos, os assuntos saem do texto bíblico. Primeiro, para que saísse de uma terra para uma nova terra. Versículo 1. Porque Deus disse para Abraão que sai no meio da tua parentela, no meio da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus chamou Abraão para que saísse de uma terra para uma nova terra. E aí você já faz uma aplicação. Deus tem coisa nova para a sua vida. Basta você obedecer. Se você obedecer, Deus tem coisa nova. Pronto. Segundo tópico. Por que Deus chamou Abraão? Para que se tornasse o pai da grande nação. Porque Deus vai dizer assim, que Abraão seria, uma grande nação seria constituída através de Abraão. Então Deus chamou Abraão para que ele se tornasse pai de uma grande nação. E por último, porque Deus chamou Abraão para que fosse abençoado e se tornasse uma bênção. Porque Deus vai dizer assim, se tu uma bênção. Os que te abençoarem, abençoarei. Os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Se tu uma bênção. Então a gente percebe que Deus chamou Abraão para ser
uma bênção. Perceba que, enquanto um sermão temático, eu trabalhei Gênesis em vários capítulos para entender o chamado de Abraão, enquanto no sermão textual, os tópicos, os assuntos, tá no próprio texto. Professor, vamos lá. Qual é a vantagem do sermão textual? Primeiro, fixa a atenção num trecho da Bíblia. Então as pessoas conseguem fixar. Percebe que eu fiquei ali porque Deus chamou Abraão para que saísse de uma terra para uma nova terra, para que se tornasse o pai da nação? Está ali, ó, no capítulo 12, versículo 1 ou 3. Perceba que com 3 versículos eu preparei todo um sermão, apenas com 3 versículos. Então, é fácil de preparar, porque as ideias estão visíveis já no texto, tá bom? Ajuda os ouvintes a acompanhar a ideia e leva o ouvinte à Bíblia. Então, pessoas que não gostam de ler Bíblia, normalmente elas preferem o sermão temático, porque o sermão temático vai trabalhando em vários tópicos e textos diferentes. E quem gosta mais de ler Bíblia, gosta de trabalhar um pouco mais a questão textual. Se aprimorar naquele texto, se aprofundar naquele texto. Então, leva o ouvinte a compreender melhor aquele texto, e não a vida de Abraão, mas sim sobre aquele texto escolhido, tá bom? Professor, e qual é a desvantagem? É um método que muitas vezes é de difícil aplicação, tá bom? O texto pode conter mais ideias do que o pregador tem, tá bom? Então o texto pode ter outras ideias, mas o pregador se resume àquela. Corre o risco do artificialismo, porque ele acaba se apegando muito àquele texto ali e sair da terra e não se aprofundar. Porque ele vai ficar pensando na mente dele que o texto vai falar, porque deixou Abraão para uma nova terra. Então não vai se aprofundar, então ele pode se artificiar. Corre o risco de um desinteresse, porque tem pessoas que, se não saber trabalhar o sermão textual, acaba desinteressando os seus ouvintes, tá bom? Porque vai se tornar muito mecânico, repetitivo, e isso pode trazer um desinteresse da parte dos ouvintes. E é de difícil aplicação prática, não é todo mundo que tem um domínio para se trabalhar o sermão textual, ele acaba tendo dificuldade de aplicação, tá bom? Vamos lá, como preparar um sermão textual? A gente pode preparar ele de ordem simples, conforme o texto. Vamos dizer que o tema, a ideia central é Cristo é tudo para o crente. João 14,6. O texto é, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que eu vou preparar esse sermão textual? Primeiro, Cristo é o caminho para o céu. Cristo é a verdade que orienta. E Cristo é a vida que salva. Percebam que, numa ordem simples, eu consegui preparar meus 3 tópicos do sermão, para depois eu desenvolver os argumentos. Então, tá aí os tópicos principais. Consegui, em João 14,6, pegar aí o tema. Cristo é tudo para o crente. Por que é tudo para o crente? Porque ele é o caminho para o céu, porque Cristo é a verdade que orienta e porque Cristo é a verdade que salva, a vida que salva. Pronto. Vocês percebem aí, numa ordem simples, eu consigo tirar isso do texto. Por último, uma troca de ordem para atingir o clímax. Se você perceber que dentro do sermão, o melhor tópico que você vai trabalhar, a melhor parte da pregação, está no início do texto, deixa ele por último. Comece devagar, né? Ponto de partida, 10 km, 20 km, 30, 40, 50, 60, até atingir 120 por hora. Então termine o sermão no clímax. Então, no auge, né? Então termine sua pregação com a melhor parte do sermão. Então, se a gente pegar Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, eu inverti a ordem para a gente atingir um clímax. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim ou a finalidade de preparar os santos para cada do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, vamos dizer que eu quero dar uma doutrina sobre o propósito dos dons. Esse é o tema, a ideia central. Primeiro, propósito individual, aperfeiçoar os santos. Vocês percebem que quando eu digo aperfeiçoar os santos, está no versículo 12, com o fim de preparar os santos. O texto vai iniciar e ele designou alguns para os apóstolos. Mas eu inverti. Por quê? Primeiro eu quero trabalhar o indivíduo, individualmente, aperfeiçoamento dos santos. Depois eu vou trabalhar coletivamente, que é o propósito dos dons é o propósito coletivo para edificar a igreja. Porque está escrito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo, a igreja, seja edificada. E por último eu vou trabalhar que o propósito dos dons é para um propósito missionário. Eu vou me atentar e designou alguns para apóstolos. Esses apóstolos enviados, que é para servir a Deus. Então, o apóstolo, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles têm, tudo isso são dons para um propósito missionário que é servir a Deus. E aí eu trabalho no clímax. Trabalho o propósito do dom individualmente, coletivamente, para depois fazer com que o individual e o coletivo saiam das 4 paredes para o objetivo principal, que é o propósito de servir o reino de Deus. Então você pode preparar um sermão textual de ordem simples e invertendo a ordem para atingir o clímax. Você pode fazer também um sermão textual com a classificação das ideias, atribuindo o foco de cada uma. Por exemplo,
A ideia central, o tema que eu quero falar é Malaquias 6,8. O dever do cristão. E Malaquias 6,8 vai dizer assim: E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor exige? Que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Você pode preparar uma doutrina apenas com esse versículo. Veja aí o dever do cristão. Primeiro, para consigo a justiça de Deus. Porque o texto fala dizer que pratique a justiça. Então, o dever do cristão é praticar a justiça. Você trabalha o que é a justiça. Depois você vai trabalhar para com os outros, que é a questão da misericórdia. Porque o Senhor existe que pratique a justiça, que ame a fidelidade. E esse ame, você tem que amar, praticar a fidelidade. O texto ali também fala de misericórdia. E por último, você vai trabalhar para que ande humildemente para com Deus. O dever do cristão é que ele ande humildemente. Você trabalha sobre humildade. Porque a soberba tem atrapalhado e machucado a igreja. Porque muitas pessoas se acabam ficando soberbos. E isso é um perigo. Principalmente para aqueles que estão fazendo o curso de teologia, somente para aqueles que têm condições financeiras boas, somente para aqueles que Deus abençoou, acaba ficando um pouco inchado, né? Fica um pouco aquele balão, fica aquele homem muito cheio de si e pouco vazio de Deus. Então o homem deve ter a humildade, né? Andar com humildade para com Deus. Então para que Deus preserve a humildade nos seminaristas, nos homens abençoados e nos homens que estão hoje à frente da obra e fazendo alguma coisa para com Deus. Então que a gente seja humilde, tá bom? Então a gente termina essa questão de preparar um sermão textual com essas formas. Existem outras formas, mas eu quis trabalhar essas três principais, tá bom? Então voltando para cá, né, o esboço no sermão textual. Primeiro vem o texto, João 14,6. O tema foi Cristo é tudo para o cristão. Fiz a introdução, ilustração e transição. Primeiro argumento, Cristo é o caminho. Que caminho? Caminho para o céu e o caminho estreito. Você fala sobre os dois tipos de caminhos. Cristo é a verdade que ensina e a verdade que liberta. Você explica isso. Cristo é a vida que restaura e a vida que salva. Por último, você faz o resumo aplicativo e o apelo. O que é o resumo aplicativo? Você vai resumir tudo que você trabalhou e vai aplicar, já com apelo, para que essas pessoas venham se render a Cristo, tá bom? Então, qual vai ser a atividade da semana? A gente preparar isso, tá bom? Esse sermão textual. Eu queria falar um texto aqui de Sebastião Vanderlei, que eu vi que é bastante interessante. Todo trabalho para o bem, por mais duro e cansativo que seja, é muito prazeroso. Então, por mais que seja duro e difícil e trabalhoso preparar um sermão, eu costumo dizer cansativo, é prazeroso, porque vocês vão ensinar a igreja. Vocês, através do ensino, do preparo do sermão bem preparado, Deus pode utilizar vocês para salvar, libertar, edificar, transformar, porque vocês estão sendo um instrumento de Deus. Então despertem o dom que há em Deus na vida de vocês, tá bom? Então a atividade da semana, a gente vai trabalhar qual? A primeira atividade, façam a introdução e um resumo aplicativo acerca daquele João 14 e o 6, que é esse texto aqui. Vocês vão fazer aqui uma introdução com ilustração, tá bom? E depois vocês vão fazer uma conclusão do resumo aplicativo com apelo. Vocês vão fazer isso. E depois vocês vão preparar um sermão seguindo todo esse esquema aí que a gente viu, tá bom? Então, escolha um texto sagrado, faça o seu sermão seguindo todo o padrão. Texto, tema, introdução, os argumentos e a conclusão, tá bom? Despertem o dom em que há em vocês. Então, espero que através dessa aula vocês consigam ser grandes pregadores. E eu escutei uma certa frase que disse assim que não existe grandes pregadores, existe grandes mensagens. Eu não defendo ela, mas faz sentido, eu quero corrigir ela. Existem grandes mensagens e existem grandes pregadores. Então, que vocês sejam grandes pregadores e que preparem grandes mensagens para a glória de Deus, para impactar, para transformar vidas e ganhar vidas para o reino de Deus. Então, desperte o dom que é de vocês. Então, até a próxima aula e que Deus vos abençoe. Então, não percam a próxima aula, que também a gente vai trabalhar. Está imperdível.